Olá, pessoal, tudo bem? Lembram? Eu sou a professora Marita e hoje eu tô aqui com os sextos anos para a gente falar sobre equivalência de frações. Na aula passada, eu deixei um exercício de desafio para vocês, que era o quê? Que a gente estava falando na aula passada de equivalência. Não especificamente equivalência de frações, a gente falou de equivalências de frações e de números decimais. Lembram disso? Aí a professora deixou um exercício para vocês pensarem em casa. E aí, conseguiram pensar no exercício? Lembra que a gente fez o exercício de equivalência usando essa barra aqui de comparação entre uma fração e outra. E a gente também fez dois exercícios, certo? Letra A e a letra B. E eu deixei um desafio. Qual era o desafio? Essa igualdade, ela é verdadeira ou ela é falsa? 3/4 é igual a 6/8? É igual a 12/16? Vamos lembrar? Quando a gente fala em equivalência, é porque não é igual, né? Por exemplo, o 3 não é igual ao 6. 3 é 3, 6 é 6. Porém, quando a gente fala em equivalência de fração, a gente está falando o quê? Que representa a mesma quantidade, não é? É a mesma quantidade, só que escrita com os números diferentes. Lembraram disso? Muito bem. Também na aula passada, a gente falou sobre encontrar equivalências de frações, a gente explicou alguns métodos. E um deles era por tentativa, né? Ah, vou tentando aqui, vou dividir, vou fazer o desenho. E o outro era por divisão. Para esse exercício aqui, eu peço que usando o método da simplificação e efetuando as divisões, responda as igualdades abaixo, se é verdadeiro ou falso. O método da simplificação é qual método? É eu ir vendo quem são os proporcionais, né, que vão fazendo com que eu adquira números iguais, números equivalentes. Então, por exemplo, aqui, ó, 3/4. Se eu pensar no método da simplificação, ou seja, se eu for simplificando as frações, é eu pegar as frações com valores maiores e fazendo o quê? Divisões até chegar numa fração onde eu não consiga mais fazer a divisão. Então, vamos pensar aqui. 6/8. Tem algum número que eu consigo dividir o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Tem. Olha lá, se eu dividir o 6 por 2, vai dar 3. Se eu dividir o 8 por 2, vai dar 4. Ah, então 6/8 é a mesma coisa que 3/4 simplificado. Então, são equivalentes. E o 12 e o 16, eu consigo chegar na equivalência de 3/4? Vamos ver? 12 e o 16. 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. Ah, então são equivalentes. Não pela simplificação, a gente já viu que são equivalentes. Mas e pela divisão? Como é que eu posso fazer? Vem aqui comigo. Vamos fazer juntos aqui no quadro, ó. 3/4. Pegando a ideia de uma fração, pegando a ideia de divisão. 3 dividido por 4, certo? O que eu vou fazer? 3 dividido por 4. 4 cabe dentro do 3? Lá no conjunto dos números naturais, a gente já sabe que não. Mas aqui a gente está começando a falar do quê? Do conjunto dos números racionais, que são as frações e os decimais. Ah, professora, então eu lembro lá da aula de superfície que a senhora deu, que a gente terminou dizendo que existem ordens menores do que a unidade, que são os décimos, os centésimos, né? Então, quando eu vou acrescentar um zero aqui, porque 3 dividido por 4 não dá, certo? Então, eu estou pensando em 30 décimos, certo? 30 décimos. Mas 30 décimos é a primeira ordem depois da vírgula, vamos colocar assim, né? A primeira casinha depois da vírgula. Então, 30 dividido por 4 vai dar 2. Opa, o professor errou aqui, não dá 2, dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2.
Para eu continuar, eu vou acrescentar um zero, mas quando eu acrescento um zero, eu estou indo para casa dos centésimos. Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, zero. Então, deu o quê? Como é que eu leio esse número aqui? 75 centésimos. Muito bem. E a outra? Eu vou pular os 6 oitavos e a gente vai agora para o 12 16avos. 12 16avos. Se eu for fazer a divisão, 16 cabe dentro do 12? Dentro do conjunto dos números naturais, não. Mas a gente está trabalhando no conjunto dos números racionais. Então, o 16 não cabe nenhuma vez dentro do 12. Então, eu vou precisar ir para a ordem dos décimos. Para a ordem dos décimos. O que vai acontecer aqui? 120 dividido por 16. Bom, se eu estou indo para a casa dos décimos, eu tenho que acrescentar a vírgula ali. Quantas vezes o 16 vai caber dentro do 120? A gente já sabe que elas são equivalentes, mas eu podia fazer a tentativa, eu podia pensar assim, ó, 16 vezes 5. Quanto que vai dar 16 vezes 5? Dá 30, vai 3, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8, 80. Ficou menor. Posso pensar no 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36, sobe o 3. 6 vezes 1, 6 com mais 3, 9, 96. Vou tentar o 7. 16 vezes 7. 7 vezes 6 vai dar 42. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11, 112. Se eu colocar mais 16 aqui, vai passar do 120. Se você quer ver se é verdade, é só testar. 16 vezes 8, mas vai por mim, porque vai passar. Então, vai dar 7 menos 112 aqui, né? Porque 7 vezes 16 a gente já viu que dá 112. 120 menos 112 vai dar 8. Ai, professora, mas como é que a senhora sabe que dá 8? Bom, eu sei que o 112 para chegar no 120 são 8. Ai, mas não é assim que eu sei fazer a subtração. Eu faço a subtração emprestando. Então, vamos lá. Não consigo tirar 2 de 0. Então, eu vou pegar uma ordem das unidades aqui, transformar aqui. Vai ficar 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Vou pôr um 0 aqui para eu continuar minha conta na ordem das centenas. Eu já sei que o 80 é 5 vezes o 16. Então, vai ficar 5 centésimos menos 80, 0. Deu equivalente, não deu? Vamos só olhar aqui, ó, que os 6 oitavos também vai dar equivalente. Bom, então, pelo método da divisão, a gente viu que as três frações são equivalentes e também, fazendo a simplificação, também são equivalentes. Então, isso é uma alternativa verdadeira, é uma afirmativa verdadeira, ok? Muito bem. Com isso, pensando em equivalência de frações, eu vou pedir para vocês aqui, ó. Escreva a fração equivalente a 5 nonos e a 44 dozeavos. Só que 5 nonos com denominador 27. O que é o denominador? É o número que vai embaixo. É o número que determina a quantidade que a gente vai dividir o inteiro. Então, esse 9 vai ter que se transformar em 27. Como? Vou escrever a fração 44 dozeavos, só que agora o numerador tem que ser 11. Numerador, quem é o numerador? É o número que vai em cima. O que é o número que vai em cima? É a quantidade que foi considerada, ok? Tempo para vocês.
E aí? Facinho, né? Pensar, como é que o 9 vira 27? Ai, professora, é só eu olhar na tabuada do 9. O 9 para virar 27 eu vou fazer vezes 3. Como tem que ser uma fração equivalente, o que acontece? O número 5 também vai ter que ser multiplicado por 3. Vamos olhar? Olha lá, 9 para virar 27 vezes 3, não é isso? Ó, então quer dizer que 5 vezes 3 vai ser 15. Então uma fração equivalente a 5 nonos, cujo denominador é 27, vai ser 15 27 avos. E a outra? 44 dozeavos com o numerador sendo 11. Opa, então agora o numerador não aumentou, ele diminuiu. Então eu vou ter que pensar o quê? Vou ter que pensar em um número que dividido por 44 vira 11. 44 dividido por 4 dá 11. Para ser fração equivalente, o que eu fizer para o numerador, eu tenho que fazer pro denominador, para continuar sempre a mesma quantidade, certo? Estão entendendo isso? Muito bem. Então, quer dizer que 44 dividido por 4 dá 11 e o 12 dividido por 4? 3. Então, uma fração equivalente a 44 dozeavos, cujo numerador é 11, é o 11 terços. Belezinha? Tudo bem? E agora, a gente vai para o Tangram. Quem aqui não conhece o Tangram? Tangram é aquele quebra-cabeça com 7 peças. Mas esse quebra-cabeça, ele não é de qualquer jeito. Ele tem equivalências ali. Nossa, professora, mas eu sempre brinquei com o Tangram montando figuras. Pois é, mas aqui nessa imagem aqui do Tangram, a gente tem equivalências. Uma peça equivale a outra. Como será isso, né? Então, o Tangram, ele é um quebra-cabeça de 7 peças, aonde a gente tem aqui ele está montado inteiro. E aqui ele está montado separado, ó. Ele está montado, ó, ele está desmontado, né? Está separadinho as peças. Então, tem 2 triângulos maiores, tem um losango, tem um quadrado, tem 2 triângulos menores e tem um triângulo médio, tá? Muito bem. O que a gente vai brincar agora? Prestem bastante atenção. Olha o que a prof quer. Encontre qual fração equivalente de cada peça em relação ao todo. Então é um desafio. Eu preciso pensar, essa peça aqui é que fração em relação ao Tangram inteiro? Ao Tangram inteiro. Essa outra peça aqui é que fração em relação ao Tangram inteiro? E essa outra aqui? Vamos lá? Um desafio bem legal aí para vocês, né? Tempo para vocês.
aí? Pensaram no tangram? Olha o que a prof trouxe. Trouxe um tangram para vocês. Aqui a gente tem o tangram montado. E aí o desafio era primeiro pensar o quê? Para eu poder saber quanto que cada peça valia do inteiro, a ideia era a gente primeiro pensar na menor peça. Se eu olhar o meu tangram, quem é a menor peça? É essa daqui. Então, esse triângulo menor aqui é o que eu vou considerar como unidade. Daí o exercício pedia o quê? Pedia para a gente pensar qual é a fração que aquela peça, por exemplo, o quadrado, aquela peça valia do inteiro. Bom, então eu primeiro preciso entender quantas unidades cabem dentro daquele quadrado. Então vamos olhar aqui, ó, acompanha comigo. 2 unidades, se eu juntar aqui, vira o meu quadrado. Ah, então quer dizer que esta peça aqui é metade do quadrado, certo? Muito bem. E do triângulo médio? Eu vou ter o quê? 2 também. Ah, então quer dizer que esse quadrado equivale a esse triângulo médio? Muito bem. E aqui do losango, o que a gente tinha? 2 também. Ah, e do triângulo maior? Bom, já está dado a dica aqui, né? Ó, se a gente juntar aqui as quatro peças que a gente considerou como uma unidade, então a gente tem aqui o triângulo maior, certo? Perceberam isso? Vamos olhar como é que a professora faria a correção, mas professora, eu não tenho tangram em casa, como é que eu posso pensar, né, nessa medida, nessa equivalência, como é que eu posso pensar quanto que cabe e essa peça aqui? Ainda não está respondida. O quadrado, ele vale quanto disso tudo? O triângulo maior aqui, ele vale quanto disso tudo? Porque essa que é a nossa pergunta. Vamos me acompanhar? A professora vai fazer as correções aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, olha lá. Primeiro, precisamos pensar na unidade. Então, a gente já pensou na unidade, né? A gente já viu que era o triângulo menor. A gente também já viu que no quadrado cabem 2 triângulos menores. Que no triângulo maior cabem, ó, o triângulo maior, cabem 4, né? A gente já viu que no losango cabem 2, não é? Que a gente viu? Lembraram que a professora montou com vocês? Então tá. Então olha lá, aí agora a professora trouxe em desenho. Então quer dizer que no quadrado cabem 2 unidades, ó. Aqui, ó, não é a nossa unidade, não é o triângulo menor? Muito bem. Então, se cabem 2 triângulos menores, então o triângulo menor equivale à metade do quadrado, ok? Muito bem. No triângulo maior, cabem 4 triângulos, então equivale a 1/4, certo? O triângulo menor equivale a 1/4 do triângulo maior. No losango, metade. Se é metade, 1/2, certo? E aí, quantas unidades? Bom, porque eu sei que o quadrado tem 2 unidades. Então, eu tenho que ver 2 de quanto do total vale o meu quadrado. Então, eu vou ver quantos triângulos menores eu tenho no meu tangram inteiro. Professora, eu já sei que o quadrado vale 2 triângulos menores, não é isso? Então, eu posso olhar aqui essa imagem e pensar em quantos quadrados tem no todo e dobrar, não é isso? Então, vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Realmente é um quadrado de 4 por 4, 16 quadrados. Mas a minha pergunta é, quantos triângulos menores cabem no todo? Se um quadrado tem 2 triângulos, então o que eu vou ter? 16 triângulos menores, não é isso? Olha lá, então quer dizer que o meu triângulo menor, ele vale 1/16 do todo. Muito bem, então ótimo, já pensei numa unidade. Agora, a minha pergunta é, o quadrado, vamos começar aqui, ó. O quadrado, vamos começar pelo triângulo maior. O triângulo maior, o que aconteceu? Eu tenho quantos triângulos menores dentro dele mesmo? 4. Mas vai ser 4 de
16. Então, quer dizer que o triângulo maior equivale a 1/4, né? Do todo, certo? Muito bem. E o quadrado? Se o quadrado tinha 2 triângulos, lembra? Então, eu vou ter 2 de 16. Porque 1/16, mais 1/16 dá 2/16. Então, vai ficar o quê? 1/8. Tudo bem? Muito bem. E o losango? O que aconteceu com o losango? Cabia 2. É o mesmo pensamento do quadrado. Então, 1/8. Então, quer dizer, aí aqui a professora trouxe o triângulo médio também, que não estava no exercício, mas já que a gente fez a montagem dele aqui, a gente vai aproveitar. Então, 2/16 também, que também vale a 1/8. Então, o tangram tem toda uma equivalência entre as peças dele, certo? Olha lá, a professora trouxe em imagem maior. Ó. O quadrado equivale a 1/8. O triângulo menor, 1/16. O triângulo maior, 1/4. O losango, 1/8 e o triângulo médio, 1/8. Belezinha? Tudo bem? Vamos continuar nossa aula? Muito bem. Pensando em equivalências de frações, a gente vai comparar. O que é comparar? Dizer quem é maior, quem é menor ou quem é igual, certo? Então, a gente vai comparar. O que a professora quer que vocês façam? Compare 7/12 com 3/5 e compare 5/6 com 5/4, beleza? Tempo aí para vocês.
aí, pensaram? Ai, professora, foi muito rápido. Calma, 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 a gente vai resolver a letra A juntos, para vocês entenderem a ideia do exercício e depois a gente vai para a letra B, tá bom? Vou dar mais um tempinho daí para vocês fazerem a letra B. Muito bem, vamos lá. Olha lá, a letra A queria que eu comparasse a fração 7/12 com a fração 3/5. Mas, professora, como é que eu vou comparar coisas que estão divididas de formas diferentes? Né? Olha lá, 12avos e quintos, né? 5. Uma coisa está dividida em 12 pedacinhos e a outra coisa está dividida em 5. Como é que eu vou comparar essas frações que estão divididas diferentes? Ah, mas a gente já sabe que eu posso trabalhar o quê? Com frações equivalentes. Então, eu vou pensar em deixar esses denominadores iguais. Ou seja, com o mesmo valor, porque daí eu consigo entender tantos de 20avos ou tantos de 20avos, quem é maior. Pensa em barra de chocolate. Quem comeu mais? Quem comeu mais? É quem comeu 7/12 ou quem comeu 3/5? Não sei, eu preciso dividir as barras em pedaços iguais. Guardem muito isso, a gente só consegue comparar frações que estão divididas em partes iguais. Vamos pensar aqui então? A letra A, vamos para a nossa correção. 12/5, já dei aqui que 7/12, 12 e 5, já dei que 7/12 é menor do que 3/5. Como é que a prof pensou? Eu sei, professora, que eu posso pensar em múltiplos comuns, né? Então, múltiplos comuns. A gente já teve uma aula de múltiplos e a gente já falou com vocês sobre múltiplos comuns e sobre MMC, não é verdade? Muito bem. Então, olha lá, o que acontece? Quem é múltiplo comum de 12 e 5 ao mesmo tempo? Pode ser quem? Pode ser o 60, pode ser quem mais? Acima do 60 tem mais gente? Pode ser o 0, não é? 0 é múltiplo comum também. Mas qual é o menor múltiplo comum diferente de 0? É o 60. Ah, muito bem, é o 60. Lembra que na aula passada a gente já fez uma decomposição, a gente já encontrou múltiplos comuns, já encontrou o MMC por decomposição, lembram disso? Muito bem, a gente está só retomando. Então, quer dizer que o 12 vai virar 60 e quer dizer que o 5 vai virar 60. Mas quem vezes 12 dá 60? Quem vezes 5 dá 60? Bom, 12 vezes 5 dá 60. E 5 vezes 12 também dá 60. Ah, professora, então é só eu multiplicar? É uma estratégia, pegar os dois e multiplicar, tá? Mas será que toda vez eu preciso fazer isso? Só multiplicar? Dá certo? Dá. Mas uma dica que a professora dá é que às vezes a gente vai precisar daí usar a simplificação da fração, tá? Então nem sempre a melhor estratégia é só multiplicar, ok? E a gente já vai ver no próximo exercício. Então olha lá. Vezes 5, 60. O que eu fiz para o denominador, eu tenho que fazer para o numerador. Lembram disso? Muito bem. Então, 7 vezes 5, 35. 3 vezes 12, 36. Quem comeu mais? O que comeu 36 pedaços de 60, não é? Então, por isso que 7/12 é menor que 3/5. E olha que interessante, embora os números são maiores, mas a quantidade é menor. Combinado? Muito bem. Pensando desse jeito, a prof vai dar mais um tempinho para vocês pensarem na letra B, ok?
E aí? Pensando no que a gente corrigiu da letra A, conseguiram fazer a letra B? Vamos lá para a letra B? Bom, a prof falou do MMC, lembra? Então, eu vou pensar no MMC entre o 6 e o 4, que vai dar 24. Ah, então quer dizer que o 6 para virar 24 eu faço vezes 4. E o 4 para virar 24 eu faço vezes 6. O que aconteceu aqui? Também fiz uma multiplicação, mas fiquem bem atentos, porque na próxima aula e nas próximas aulas que a gente vai falar sobre fração, vocês vão perceber que nem sempre é melhor só multiplicar, mas multiplicando também dá certo. Então vai ficar o quê? 5 vezes 4, 20, beleza? 5 vezes 6, 30. Então, quem comeu mais? 20, 24 avos ou 30, 24 avos? Ah, eu quero comer 30 pedacinhos do chocolate, né? Não quero comer só 20 pedacinhos. Então, quem é maior? Quem é maior é o 30, 24 avos, que é equivalente a 5 quartos. Eu vou aproveitar esse exercício e para falar de simplificação, porque na matemática, assim como eu posso ir, eu também posso voltar, certo? Então, olha lá, se eu tenho uma fração 30, 24 avos, então prestando atenção aqui no 30, 24 avos, para virar uma fração mais simples, ou seja, uma fração simplificada, ou seja, uma fração com menores valores, é só eu pensar o quê? O 30 e o 24 tem na tabuada de quem? O 30 e o 24, eles estão na tabuada do 6. Então, quer dizer que 30 dividido por 6 dá 5. 24 dividido por 6 dá 4. Então, isso é a ideia de simplificação. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente viu equivalência de fração e a gente viu uma ferramenta para encontrar denominadores iguais. Qual foi a ferramenta matemática que a gente usou para encontrar denominadores iguais? O MMC, lembra? Mínimo múltiplo comum. Bom, mínimo, menor. Múltiplo, lembra da tabuada. E comum é que tem numa tabuada e na outra. E a gente pode usar a ferramenta da decomposição, igual a gente viu na aula passada, tá bom? Beijo bem grande da prof. Fiquem em casa, se cuidem, porque eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto de novo.